Bambu Luar, basta sonhar que rapidinho você chega lá. Oi, eu sou o Fábio e esse é o Coisas de TV, o canal que fala sobre a televisão do presente, mas também às vezes comenta coisa da época que a gente era bem mais novinho. Recentemente nas redes sociais viralizaram alguns trechos do seriado Bambu Luar, seriado barra novela, que a Globo produziu no começo dos anos 2000. Aí muita gente comenta, nossa, isso é muito a minha infância, ai eu adorava isso. Só que pouca gente comenta sobre Bambu Luar. Tem gente que fala sobre caça-talentos, fala até daquela porcaria de Flora Encantada, mas não comentam o verdadeiro Power Rangers brasileiro. Então, pensando nisso, e como uma pessoa que acompanhou isso, estava lá e presenciou essa obra do audiovisual brasileiro, eu estou aqui para contar como foi que surgiu Bambu Luar, a história de Bambu Luar e por que acabou, se era tão bom assim. Não se esqueça que a gente está aqui no Coisa de TV com um clube de membros agora. Então, ali embaixo na descrição tem um link que você se informa sobre todos os planos. Mas em destaque tem o plano Maneco, que você ganha, além de várias outras coisas, 2 vídeos extras todos os meses, além dos que a gente já faz aqui no canal. Por exemplo, se você for membro do plano Maneco, você pode ir lá agora e assistir o vídeo em que eu e a Larissa a gente tenta fazer a Poliana e falar apenas coisas boas de novelas das 9 dos últimos 10 anos. Hein? Foi muito difícil. Vire membro do canal e confira lá os vídeos exclusivos, tem muita coisa boa já. Bambu Luar não começou como Bambu Luar. A gente tem que entender o processo que levou a Globo a decidir investir dinheiro na Angélica para ver se saía algum sucesso na faixa matutina. Porque assim, a Angélica foi contratada no final dos anos 90. Ela era apresentadora do SBT. Eu assistia a Casa da Angélica, eu adorava isso. Ela foi contratada pela Globo, ela fez o Angel Mix, que era um programa mix de coisa, tinha desenho, tinha umas gincanas lá. Teve a parte de dramaturgia, que passou Caça-Talentos, depois Flora Encantada. Mas aí a Angélica começou num declínio, ninguém estava se importando muito com a Angélica. E ajudou no declínio o fato da Record ter comprado um tal de Pokémon, que fez com que a Eliana bombasse de audiência e ninguém estava se importando mais com a Angélica. Então a Globo falou, vou investir pesado nessa apresentadora com a pinta na perna, a gente vai fazer esse negócio bombar. Compraram desenhos, mas também pensaram num programa novo para dar para ela, já que o Angel Mix não estava mais dando tão certo assim. Encerraram o Angel Mix e falaram, vamos entregar um programa chamado Bambu Luar, que será aclamação e conceito. Antes que Bambu Luar ficasse pronta, porque Bambu Luar era uma cidade cenográfica inteira, ocupando 3.000 metros quadrados. Então aí não tinha muito como tapar buraco, a Globo criou um programa Férias Animadas, alguma coisa assim, que é meio que só uma chamada lá, começou Férias Animadas e começa a passar um monte de desenho animado. Eu lembro que eu gostava muito, porque às 7h30 da manhã, que era quando começava, já começava com Super Pig, que eu amava esse desenho. Enquanto a cidade de Bambu Luar não ficava pronta, a Globo tentou botar o máximo de desenho que desse audiência naquele programa da manhã. Um deles é o caso de Digimon, que inclusive a história do licenciamento de Digimon é muito divertida, interessante de se ver. E tem uma matéria lá no Notícias da TV, escrita pelo Gabriel Wacker, que eu vou deixar aqui na descrição, explicando todo o rolê. Mas enfim, a Globo viu que estava apanhando de Pokémon, gastou um dinheiro enorme para tentar emplacar a Angélica, botou ela cantando a música de abertura. Em 9 de outubro de 2000, começou finalmente o projeto Bambu Luar. E afinal, o que era Bambu Luar? Bambu Luar era o nome da cidade cenográfica. Era uma cidade toda mágica, cheia de sonhos, com chafariz de pipoca, que deve ser uma coisa nojenta de se ter. Essa cidade tinha uma emissora própria, chamada TV Globinho. Guarde muito bem esse nome, por favor. O programa Bambu Luar tinha vários quadros. Tinha, por exemplo, a Garrafinha, que era uma garotinha lá que usava um óculos fundo de garrafa. Aí tinha o momento de passar desenhos animados. A Globo gastou muito dinheiro pra trazer muito desenho. Gastou dinheiro pra trazer Digimon, Dragon Ball Z, Sakura Card Captor. Ela conseguiu roubar toda a audiência das outras emissoras com o poder do dinheiro. Um dos quadros do programa Bambu Luar era a novelinha Bambu Luar. Aí você me pergunta, por que Bambu Luar? Não faz sentido esse nome. De onde veio esse negócio? Bambu Luar veio originalmente de um livro do Câmara Cascudo, um autor muito renomado. E o livro se chama A Princesa de Bambu Luar. Aí a Globo viu esse nome e falou, ahá, aí eu tô vendo uma boa ideia. E pegou pra ela o nome. Ela pagou pelos direitos, obviamente. Mas, enfim, ela pegou porque ela achou que daria prestígio. Aí você quer saber o que é o Bambu Luar, que história é desse negócio. Então é isso que eu vou falar agora. A história começa quando Angélica, interpretada
pela Angélica. Tava andando pela estrada lá, numa boa, indo fazer shows de sua turnê. Já que ela tava na geladeira da Globo, né? Não teve programa. Aí a Globo teve que contratar um monte de desenho japonês pra ocupar o espaço dela. Aí ela tava lá de boa, foi fazer shows pelo interior do país, dirigindo seu próprio carro. Quando ela cai numa emboscada feita por pessoas muito sinistras, entre elas, Brook, um cara feito pelo Pedro Vasconcelos, cai nessa emboscada porque queriam capturar ela. E aí ela é salva pelos Cavaleiros do Futuro, que são 7 crianças das 7 cores do arco-íris, começam a lutar com aquela galera lá, e aí a Angélica se vê naquele negócio e pensa, onde que eu fui parar? O que é isso? Por que eu tô vendo crianças com roupas coloridas lutando em um cenário de computação gráfica? Eu só quero um programa na Globo. Enfim, ela não conseguiu o programa, mas aí ela é levada para a cidade de Bambuá, essa cidade mágica, onde tudo acontece, e aí ela conhece os Cavaleiros do Futuro, que são os protetores da cidade, e não só da cidade, porque os Cavaleiros do Futuro, eles protegem o Cristal Mágico, que é um cristal que dá força, dá magia, dá esperança, dá essas bobajadas toda aí que você vê em qualquer programa mágico infantil. O cristal é constantemente ameaçado pela criatura do mal dessa série. Que é quem? Que é o Rei do Mal. Aí você tá me perguntando, tá, beleza, a gente sabe que é o Rei do Mal, mas qual é o nome dele? É do Mal. Rei do Mal. Do Mal é o nome dele. Do reino de Maguchi. Ele quer pegar aquele cristal por quê? Porque não tem motivo, ele é vilão, tá lá na carteirinha dele. Você é vilão, você tem que roubar a coisa dos mocinhos. E foi lá e colocou essa ideia na cabeça. E ele conta com uma cidade inteira de pessoas que se vestem como os emos. Vale comentar que o Rei do Mal não é interpretado por um ator, e sim é feito por uma computação gráfica digna das propagandas do Dolinho, que é o que a gente imagina que a Globo faria no começo dos anos 2000. Hoje em dia a computação gráfica está muito mais avançada, mas na época era o que a gente tinha mesmo. Como deu pra ver, a história de Bambu Luar é uma coisa meio Power Rangers brasileiro. Aí, talvez você não saiba o que é Power Rangers. Ou você é novo demais, ou sei lá, você passou ileso aos heróis com roupa colada. Power Rangers é uma série norte-americana feita pela Saban. Primeiro foi feito pela Saban, depois pela Disney, agora aí voltou pra Saban, foi pra Hasbro. Enfim, é uma treta muito grande, tem canais melhores aí que falam sobre Power Rangers do que a gente falaria. Power Rangers virou um grande sucesso. Tinha umas aventurinhas, vendia muito brinquedo, eu mesmo já ganhei muito brinquedo de Power Rangers em Natal. Então a Globo falou, vou pegar essa ideia e vou fazer um Power Rangers meu mesmo. Com 7 anos de atraso a Globo teve essa ideia, mas enfim. Mas o detalhe é que o Brasil gosta muito de Power Rangers, não só por ser Power Rangers, mas porque a gente já tinha um histórico. Porque originalmente Power Rangers é uma adaptação norte-americana de um formato japonês chamado Super Sentai, que quer dizer Super Esquadrão em japonês. Todo ano lançam lá uma série com heróis coloridos, com roupa colada, com robô gigante que enfrentam adversários. Aí cada ano é uma história diferente. Aqui no Brasil, a gente recebeu alguma dessas histórias nos anos 80. Por exemplo, teve Changeman, teve Flashman. E eu, como criança dos anos 80, era fascinado por essas coisas. Eu tinha a espadinha do Changeman. Eu tinha o negócio lá do robô dos Changeman. Eu não gostava do Changeman, eu gostava mais do Flashman. Mas minha mãe não sabia disso. Porque pra ela tudo eram uns heróis coloridos. Então ela comprava o primeiro negócio que ela via e eu tinha que ficar feliz com isso. Mas eu também não me... Tinha uma espadinha lá, a criança fica feliz com essas coisas. Enfim, aí a Globo decidiu fazer, tal qual Power Rangers, o Cavaleiros do Futuro. E aí a Globo tentou oferecer lutas. Aí como é que funcionavam as lutas? Eles estavam lá, não sei o que, chegou as ameaças do mal, temos que lutar. Aí aparecia uma animação que parecia um descanso de tela do Windows 95, uma coisa meio 3D. E eles eram transportados para uma arena tridimensional. Imagine com os recursos dos anos 2000, obviamente, né? E aí eles começavam a lutar ao som da música tema. Que eu lembro, infelizmente ainda. Eu posso não lembrar exatamente que eu almocei hoje. Mas eu lembro que a música era Cavaleiros do Futuro, protegendo o amanhã. Só que aí no meio de Bambu Luar, não tem afirmações sobre isso. Ninguém... o site do Memória Globo, por exemplo, não traz essa informação por motivos óbvios, que é uma informação negativa. Mas muitas fontes dizem que Bambu Luar, lá pela metade, percebeu uma queda de audiência. Talvez as pessoas não estavam impressionadas com as lutas ruins, os cenários em computação gráfica e um vilão tosco. Então aí a Globo falou, vou ter que mudar alguma coisa. É aquela coisa meio novela, né? Você avalia o que está dando certo, o que está dando errado, e você tenta consertar lá para atrair mais audiência. Lá no meio eles falaram, nossa, as ameaças do mal estão muito difíceis, nós temos que treinar. Aí jogaram todas as 7 crianças dentro do cristal,
Eles passaram por um arco de treinamento dentro do Cristal e saíram no Cristal envelhecidos. Meio como a sala do espaço-tempo do Dragon Ball. E aí a Globo trocou todo o elenco. E agora o elenco era um adolescente. Um adolescente quase elenco Malhação. E aí foi uma forma da Globo tentar, sei lá, envelhecer um pouco, amadurecer a trama. Não deu certo, era uma bobagem. São uns guerreiros com uma roupa colorida, soltando poderzinho com a mão, com a música lá, Cavaleiros do Futuro. Uma arena 3D ridícula, uma história sem pé nem cabeça. Não ia aumentar a audiência. Teve um momento da história que o Rei do Mal também conseguiu seu próprio esquadrão Ranger. E também, assim como manda a cartilha de Power Rangers, também teve um personagem do mal que foi pro lado do bem, que foi o Morcegão. E o Morcegão se transformou no Cavaleiro Branco. Como deu pra perceber, é uma história completamente infantil, mas tem seu valorzinho. Fora que a gente tem que lembrar, aqui a gente tá comentando, com o olhar de um adulto, óbvio, mas era um programa que tava visando as crianças. Quando estreou o Bambu Luar, eu já era adolescente. Eu já tinha meus 15 anos de idade, eu achava isso uma bobagem. Quem assistia era a minha irmã, a Roberta, que é 5 anos mais nova do que eu, ela tinha 10 anos na época. Que é o público-alvo, né, que a Globo tava querendo. Aí, direto, eu tava passando lá, aí a minha irmã tava sentada assistindo. Ela assistia bastante de sábado, porque de sábado acontecia uma reprise só do bloco da novelinha Bambu Luar. Aí era um compacto da semana, mostrando todos os capítulos. Enfim, aí eu via ela assistindo, aí eu sentava lá e falava, Roberta, você não tá assistindo esse negócio? Olha que coisa ridícula. Essas roupas tudo mal feitas. Ó, tá rasgada aqui. Esses poderzinhos ridículos. Esse porco estranho que você tá aí com medo. Coisa boba. E aí eu fui ficando pra reclamar. Quando fui ver, eu estava conquistado pela história dos Cavaleiros do Futuro. Estava assistindo o negócio pra saber como é que ia acontecer. Então mostra que o roteiro é eficiente. O roteiro conseguia atrair o público. Era bem amarradinho. E não é de se estranhar, porque tinham pessoas muito competentes fazendo o roteiro de Bambu Luar. A novela era a criação do Júlio Fischer e da Cláudia Souto, que, para você que acompanha aqui o canal, já deve ter ouvido esses nomes. Júlio Fischer é um colaborador de novelas muito conhecido na Globo. Ele fez muita novela famosa, principalmente as do Walter Negrão, essas novelas de praia, tipo Sol Nascente, essas coisas, Flor do Caribe, ele estava lá colaborando. E a Cláudia Souto, a autora de humor, e que se tornou autora de novela tempo depois, né? Ela fez o sucesso Pega Pega e ela tá fazendo agora a novela Cara e Coragem. Os autores têm seus altos e baixos na carreira, né? Pode fazer uma novela de sucesso com um canguru em computação gráfica, ou pode fazer uma novela que ninguém se importa e até se esquece que está sendo exibida, como é o caso de Cara e Coragem. Vale destacar também que a equipe de colaboradores de Bambu Luar contou com uma autora aí que ninguém não tinha ouvido falar antes, que é uma tal de Manuela Dias, que anos depois, décadas depois, viria a escrever Amor de Mãe. Acabou servindo como um celeiro de novos artistas. Tem alguns destaques aqui, por exemplo, como a Ana Carolina Dias, que foi a Cavaleira Violeta na segunda fase, viria depois a fazer novelas de Agnaldo Silva. Teve o André Luiz Miranda, que era o Cavaleiro Azul após o Salto no Tempo, que veio de Terra Nostra, em que ele fez o Tizil, que ele fez muito sucesso, e depois atualmente ele está em novelas da Record. Uma pena. No Reino de Maguchi tinha um figurante chamado Perverso, que é um tal de Humberto Carrão, não sei se vocês já ouviram falar desse nome, talvez na novela Todas as Flores, interpretando um dos mocinhos mais covardes da dramaturgia. E além disso, lá na TV Globinho, que era emissora fictícia que existia dentro da cidade de Bambu Luar, um dos apresentadores, /VJs, repórteres lá daquela emissora, é um tal de Charles Emanuel, que tempos depois viria a ser um dos dubladores mais conhecidos do país, né? Ele dublou o Rony Weasley da série daquela maldita da J.K. Rowling. Após o final da novelinha de Bambu Luar, com a derrota do Rei do Mal, com o Brook virando uma pessoa do bem, enfim, todo mundo ficando feliz, etc., a Globo não continuou com a história, decidiu acabar com a história da cidade de Bambu Luar e focou na TV Globinho. Ela viu, esse negócio tá fazendo sucesso, vou pegar essa emissora e vou transformar no carro-chefe do programa Bambu Luar. E aí nasceu a TV Globinho, que hoje em dia um monte de viúva dos anos 2000 fica pedindo pra voltar. Temos até um vídeo falando que você tá sendo apenas idiota pedindo pra voltar à TV Globinho. Então aí a Globo percebeu, é mais negócio sair comprando um monte de anime, jogando aí, botando uns apresentadores genéricos pra falar, e aí galerinha, vamos ver uns desenhos maneiros agora? Outra coisa que ajudou a Globo a tomar a decisão de não retomar a dramaturgia interpretada pela Angélica
foi que em outubro de 2001 ela começou um novo Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, essa obra que de décadas de sucesso, escrito por um autor muito equivocado, em várias décadas houve produção de dramaturgia de Sítio do Pica-Pau Amarelo, e a última tinha sido, se não me engano, nos anos 80, e a Globo falou, estamos no começo dos anos 2000, vamos fazer um negócio moderno, botar um computador lá no Sítio da Dona Benta, a gente vai ver o que dá. E aí começou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é muito lembrado pela galera mais nostálgica. Eu já era velho na época, eu não assistia, isso eu achava já bem bobo. Mas o Sítio do Pica-Pau Amarelo é assunto para outra pauta. O que importa é que isso serviu pra Globo falar, não precisa mais botar a Angélica interpretando uma novela, né? Vamos fazer dinheiro de outra forma. A TV Globinho e o Sítio do Pica-Pau Amarelo foram seguindo a programação. O sítio acabou em um ponto, e aí continuou só a TV Globinho. Aí continuou só os desenhos animados da TV Globinho. Até que em 2015 a Globo extinguiu a TV Globinho, que a essa altura estava sendo exibida apenas uma vez por semana, já que a dona Fátima Bernardes já tinha matado a TV Globinho diária para estrear o seu encontro com Fátima. E essa é a história de Bambu Luar, né? Essa novelinha que foi o Power Rangers brasileiro, que é muito lembrado pelas pessoas, mas temos poucos registros, não tá no Globoplay, não tem muitos trechos na internet, no Memória Globo tem um outro trechinho, no YouTube tem um outro trechinho. É uma história que está mais na nossa memória afetiva e em fotos com baixíssimas resoluções disponíveis na internet. Acho que seria legal o Viva, em algum momento, conseguir resgatar esse conteúdo e passar a história inteira. Já fez com Flora Encantada, por que não pode fazer com Bambu Luar também? Que aí vai ser mais uma oportunidade da gente ver que as produções da nossa infância eram muito ruins. Mas é um resgate válido, né? É parte da nossa história da dramaturgia. Foi feito por autores muito renomados, né? Como a gente pôde ver. E seria interessante estar aí disponível. Aqui embaixo tem as nossas redes sociais, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. Recomendo seguir. Dá uma força principalmente lá no nosso Instagram, que a gente está postando mais conteúdo lá, inclusive trechos de vídeos. E deixa aí embaixo seus comentários, se você assistia Bambu Luar, se você tem memória, se você lembra da musiquinha, se você queria ser um Cavaleiro do Futuro, se você em algum momento sentiu um crush por algum Cavaleiro do Futuro. Também não se esquece de conferir aí embaixo o nosso clube de membros, para você se tornar um membro e ter acesso aos vídeos exclusivos que a gente lança. E é isso, até mais e tchau! Oi pessoal, eu sou o Dolinho, seu amiguinho, vamos cantar?